E agora vamos falar sobre comunicação, mas não comunicação assim de forma geral. A gente vai falar sobre a comunicação da criança. Quando a fala flui, a criança ela descobre ser capaz de entender o mundo. Isso a gente já sabe, mas é muito importante estimular a comunicação de crianças, principalmente as não verbais. E a profissão de fonoaudiólogo tem um papel essencial nessa evolução. É por isso que a Giovana Lustosa fala sobre esse processo e vai explicar pra gente sobre esse tal atraso de fala, né? Bom dia, viu, querida? Bom dia. É um prazer te receber aqui no Bom Dia News. Prazer é meu. Para falar sobre esse assunto que é tão importante e que muitos pais têm dúvidas. Às vezes ficam até desesperados, dependendo aí da idade dessa criança, desse atraso de fala, desse atraso de comunicação e até mesmo de interação. Então, já para a gente começar essa conversa, eu queria muito que você falasse sobre isso, sobre esse tal famoso atraso de fala e o que isso pode impactar na vida dessa criança. Bom dia. Hoje em dia é muito comum essa questão do atraso de fala por conta do mundo em que a gente vive. A gente está muito rodeado de tecnologias, celulares, TV, e as crianças estão sendo inseridas a esse tipo de tecnologia muito cedo, o que acarreta essa questão do atraso de fala também, porque ela não sente a necessidade de se comunicar, porque está sempre ali no celular, ou numa TV, ou então muitas vezes também as pessoas que estão ao redor da criança não permitem que ela tenha essa comunicação, porque sempre dá tudo o que ela necessita antes mesmo dela pedir, entendeu? Então, termina que isso acarreta esse atraso de fala nas crianças, esse excesso de telas e também esse excesso de cuidado às vezes também, quando os pais não deixam a criança se comunicar, porque já quer fazer tudo ali por ele, entendeu? Olha, você tocou num ponto tão legal para a gente já começar essa conversa, porque às vezes os pais eles se sentem tanto na necessidade de serem cuidadosos com a criança, que, como você falou, não deixa a criança sentir a necessidade de algo. E eu acredito muito que esse excesso de cuidado, esse excesso de, não sei, assim, excesso de amor, porque o amor ele leva o cuidado, né? Mas, por exemplo, assim, os pais que ficam muito em cima, deixa a criança pedir um pouco de água, né? Não que você vai deixar o seu filho morrer de sede, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, tem alguns profissionais que falam assim, não dá muita opção para o teu filho, não é? Sim. Para que ele possa ter essa interatividade, para que ele possa pensar. Eu acho que o mais importante da fala é a criança ter esse raciocínio de falar assim, olha, eu acho que tem suco na geladeira, então eu vou pedir o suco. Então eu acho que vai mais nessa linha de raciocínio. Né? Ele precisa ter essa autonomia também, entendeu? A gente precisa ensinar a criança desde cedo a ter essa autonomia, a ter essa necessidade de estar se comunicando, porque nem sempre ele vai ter o pai ali para poder fazer tudo por ele, ou então algum cuidador para fazer tudo por ele. Então ele necessita dessa comunicação, dessa necessidade de se comunicar, entendeu? E você como fonoaudióloga, como que seria assim, os marcos principais dessa criança? Em quais momentos, quais fases da vida dessa criança ela já tem que estar dando sinais de que é uma criança que está saudável, que está se comunicando bem? A gente fala muito sobre as marcas de desenvolvimento, que é o nome mais técnico, mas é justamente os exatos momentos, a média, em que todas as crianças elas já conseguem ter aquela comunicação gradativa, mas de uma maneira mais saudável possível, não é isso? A criança ela já começa a se comunicar desde bebê, porque a comunicação não é só a fala. A comunicação nas crianças menores, nos bebês, tem a questão dos balbúcios, contato visual, apontar, entendeu? Então a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa nas crianças. Se você vê que ele não tem um contato visual, se ele não tem esse interesse de buscar por você quando você chama ele, antes mesmo de iniciar a fala, entendeu? Então a gente precisa estar atento nessas coisas simples, contato visual, apontar, balbúcios, entendeu? Aquele dadadá, mamamá, que são as primeiras comunicações ali do bebê. A partir ali de 2, 3 meses, ele já está se comunicando com balbúcios. Depois disso, começa as primeiras frasezinhas. Dá, me dá. Ali em torno de 1 ano, a criança
tem que estar falando mais ou menos, ter um vocabulário ali de umas 20 palavras, mais ou menos. Mãe, pai, dá, quero, não, sim, entendeu? Palavras básicas, palavras essenciais que ela vai usar no dia a dia. Perfeito. Entendeu? E aí depois dessa fase de 1 ano a 2 anos, a partir dos 3 anos, de 3 a 5 anos, essa criança já tem que ter um vocabulário. Sim, ela já com tem frases, com narrativas. Isso, já tem que ter um vocabulário mais extenso. Já tem que conseguir formar palavras ali com 3 frases. Eu quero água, eu quero ir ao banheiro, quero fazer xixi, entendeu? Umas frases assim maiores, conseguir relatar pequenos fatos do dia a dia. Se ela caiu na escola, ela conseguir relatar para os pais. Hoje eu caí por conta disso, entendeu? Entendi. Ainda não precisa ser tão explicativo, mas ela já precisa estar relatando pequenos fatos que acontecem no dia a dia ali entre 3 e 4 anos. Se, vamos supor, uma criança ela não consiga entrar na média das marcas de desenvolvimento, como que o pai ele pode lidar com essa situação? Claro que provavelmente ele deva procurar um profissional. Sim. Mas, a princípio, como que esse pai ele pode lidar com essa situação? Poxa, meu filho já tem 2 anos e ele não tem esse vocabulário todo. O que fazer? A gente fala muito sobre a questão da estimulação. A criança, ela aprende por imitação. Tanto é que no consultório a gente vai brincar muito com a criança e vamos dar modelos do que ela deveria fazer. Então, o que a gente sempre conversa com os pais também é sobre isso. Estimular em casa, tirar um tempo para brincar com ele, narrar fatos. Tudo que você for fazer com a criança, você está sempre narrando, porque dessa forma vai aumentar o vocabulário dele, entendeu? Se você for levar ele para tomar banho, falar, olha, agora a gente vai banhar, a mamãe vai lavar o seu braço, vai lavar o seu cabelo. Tá sempre ali estimulando com bastante palavras para conseguir aumentar esse repertório de fala dele, da criança. É muito legal você falar isso, porque para nós adultos isso é o óbvio. Sim. Eu vou pegar esse copo de água, eu vou esticar o braço, eu vou pegar no cabelo, mas para a criança que não tem repertório, é algo que vai ser essencial. Com certeza. Então é muito importante você destacar isso, porque na hora do banho, vou pegar no teu braço, eu vou esfregar o bracinho. Então, muito legal, e isso já fica de dica para você que está passando por essa situação e que não sabe o que fazer. No início da nossa conversa, você falou um pouco sobre telas. Sim. E aí, é claro que todo o uso excessivo de telas, até para nós adultos mesmo, é algo muito prejudicial, quanto mais para nossas crianças que estão em fase de desenvolvimento. Mas existem os desenhos educativos. Os desenhos que ensinam o A, o B, o C, o D, mas sempre de forma hiperestimulante. Como que você enxerga essa situação? Eu não sou, assim, totalmente contra as telas, entendeu? Só que eu acho que tem que ter um limite ali, dependendo também da idade da criança. Eu acho que ali a criança, a partir dos 2 anos, ela pode sim ser exposta a telas, mas com um limite de tempo. Você coloca ali a criança 30 minutinhos para assistir realmente algo que vá acrescentar, que vai ajudar ela nesse desenvolvimento dela, entendeu? Então, tem alguns desenhos que não tem falas. Por exemplo, esse tipo de desenho eu não gosto, porque ali não tem como a criança aprender algo ali, porque ela só está vendo algumas imagens. E o pior é que muitas crianças gostam desse tipo de desenho. Mas o que se você quiser, pode ficar à vontade para citar os desenhos. Inclusive, eu tenho uns aqui que, meu Deus do céu. Mas eu vou esperar você falar primeiro. Pode citar os desenhos, porque muita gente... Isso é discussão na internet, no mundo de maternidade. Muitas mamães discutem desenhos e é real oficial. Existe bate-boca. Acredita? Tem uns desenhos assim que eu não gosto muito, que é tipo Marcha e o Urso. Porque mostram muitos comportamentos que a criança vai reproduzir depois. Tem a Peppa Pig também, entendeu? Então são comportamentos que a criança vai ver ali e ela vai reproduzir no seu dia a dia. Às vezes no consultório a gente recebe muito isso, crianças que estão reproduzindo falas ou até mesmo atitudes de desenhos que elas assistem. Então é importante a gente e os pais estar sempre atento ao que a criança está assistindo. E se perguntar
como isso vai impactar na vida do meu filho, como isso vai influenciar a vida do meu filho. Eu quero que o meu filho reproduza esses comportamentos fora de casa, eu quero que o meu filho reproduza esses comportamentos na escola ou na terapia. Então é sempre importante os pais se perguntarem isso ao colocar algum desenho para a criança assistir. Por isso que é muito importante procurar realmente desenhos que vão ajudar a criança ali no desenvolvimento da linguagem e ajudar ali na comunicação dela. Perfeito. Eu gostaria até de citar uns aqui, aquele pingo. O pingo sim. que faz puá, puá. Gente, não corta, não faz corte disso aqui, pelo amor de Deus. Mas ele todo tempo ele fala assim. Pois é, isso. Ui, ui, ui. Gente, isso aqui, a criança enxerga, ela pensa que a pessoa deve falar daquela maneira, que ele deve falar daquela maneira. Desse jeito. E o personagem, ele não fala absolutamente nada. Às vezes a criança chega assim no consultório, aí eu falo, mas o que é isso? Ela fala, não tia, eu tô imitando um desenho tal. É o desenho tal, eu sou fulano de tal. Entendeu? Tem o Pocoyo também. Sim. O Pocoyo também. Gente, é péssimo. Desculpa, é péssimo aquele desenho, péssimo. Além dele ter, assim, atitudes que não são legais com os amiguinhos ali dos personagens, ele também tem uma fala péssima. Isso influencia de uma maneira muito errada. Tem outros também que eu vi muita gente falando que é aquela Dora Aventureira. Só que ela repete muitas palavras. Não sei se isso pode atrapalhar a fala das crianças ou se pode gerar, não sei, algum tipo de impaciência nas crianças. Porque ao mesmo tempo que ela ensina, ela acaba repetindo muito as palavras e às vezes pedindo para a criança identificar algo muito óbvio. Então eu queria, não sei se você já assistiu, sabe qual é, Dora Aventureira, né? Então eu queria que você falasse um pouco se esse desenho, ele realmente traz benefícios para a criança nesse desenvolvimento e na comunicação, ou se é algo que é interessante as mamães desligarem mesmo a TV e deixar em outro desenho. A Dora eu já acho que é um pouco mais interessante justamente por esse fato delas estimularem a criança a repetir algumas coisas e também a procurar, porque por mais que seja óbvio pra gente, às vezes não é tão óbvio para uma criança, porque às vezes a criança tem uma dificuldade mais de atenção, de concentração ali, então tendo alguma coisa que vai estimular ela ali, como o personagem conversando com ela, porque para a criança o personagem está conversando com ela ali, eles são super amigos, então tá tendo aquela interação. Então, esse desenho eu já acho um pouco mais interessante para a criança assistir, mas também, é como eu te falei, ter cuidado com o excesso. Maravilha. Queria muito que você comentasse suas redes sociais, né, para a galera que está em casa continuar atualizada sobre esse assunto, que é algo assim super legal da gente conversar, super legal da gente trazer informações, porque às vezes quem está em casa, as mamães, os papais responsáveis, eles não entendem o que fazer. Sim. Não tem aquela noção, aquele direcionamento sobre determinadas situações. E são fases da vida de qualquer pessoa que são cruciais. São os primeiros anos. Sim, com Até certeza. os 5 anos é a idade essencial para a formação de comunicação, de fala, de caráter, de tudo, não é? Sim, essa primeira idade é onde a gente mais tem que estimular as crianças e dar nosso exemplo também, porque, como eu disse, a criança ela aprende por imitação. Ela não vem com um modelo pronto de o que fazer, como fazer. Então, ela vai reproduzir comportamentos que ela vê. Então, a gente tem que mostrar esses comportamentos que a gente quer que as crianças reproduzam, entendeu? Então, por isso é muito importante essa estimulação, não só em casa, mas também na escola. Eu sempre digo que é uma pirâmide ali, uma tríade. A terapia, escola e a família. Porque a criança pode até ir para a terapia, mas ela vai passar ali 50 minutos, 1 hora, uma vez, 2 vezes na semana, no máximo, entendeu? Então, o tempo que ela passa maior é com os pais em casa e na escola também. Então, é muito importante que esses 2 ambientes também estimulem e reforcem o que a gente já está trabalhando no consultório com a criança. Perfeito, foi um prazer te receber aqui. Prazer, viu? Foi um prazer imenso mesmo, porque assim, é um assunto muito legal para ser discutido, que a gente fica naquela dúvida. O que fazer, o que não fazer, procurar alguém, não procurar, dar um jeito em casa. Às vezes tem gente que não sabe nem o jeito certo de fazer as coisas. Então, fica aí a dica, estimule a sua criança, faça como a nossa querida Giovana falou, estimule, fale,
Narre qualquer situação que você esteja fazendo. Olha, vou pegar um copo de água para você. Vamos beber água juntos? Então, pode ser bobo para você, que é adulto? Pode. Pode sim. Mas para a criança não é. Então, aproveitem as suas crianças, aproveitem porque esse tempo passa muito rápido e são fases essenciais para o desenvolvimento da sua criança, para o caráter da sua criança, como a nossa querida falou, né? A criança, ela faz tudo por imitação. Então aproveite esse momento para fazer gestos legais, para demonstrar mais carinho, para beijar, dizer eu te amo, abraçar, porque são fases da vida em que a criança vai lembrar. Eu lembro de muita coisa quando eu tinha 5 anos de idade. São memórias afetivas que ficam guardadinhas ali, que, poxa, quando eu era criança, minha mãe me ensinou isso, minha mãe me ensinou aquilo, eu aprendi com fulano de tal, aprendi com a minha avó, sabe? Então são essas coisas que ficam marcadas na vida de todo ser humano. Então aproveite suas crianças, sigam as dicas e aproveite também e siga nossa querida nas redes sociais, a Giovana Lustosa, lá nas redes sociais, que é uma fonoaudióloga que vai sempre trazer mais dicas pra gente.